Boa noite, meus estimados alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Montanha, demais convidados que estão assistindo esse vídeo. Nós temos preparado, durante esse período de isolamento, de pandemia, nós temos preparado videoaulas para manter os nossos alunos sempre bem informados e sempre alicerçados na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o tema ideologia de gênero e cosmovisão cristã, a lição de número 6 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. O que é ideologia de gênero? Então, ideologia de gênero e cosmovisão cristã. Inicialmente, cabe falar o que significa ideologia. A ideologia é uma ideia, ou um conjunto de ideias e pensamentos pelas quais as pessoas baseiam a sua vida e a sua experiência humana, e são ideias e pensamentos que, para quem defende determinada ideologia, são de uma expressão tão relevante que vale a pena defendê-los de uma forma bastante forte e determinada. Então, ideologia não é algo que tem uma comprovação científica, a ideologia não é algo que tenha uma comprovação empírica, não é algo que tenha uma comprovação através da ciência, ou mesmo no campo das ideias, que seja algo que esteja materializado no mundo das ideias como algo comprovado, como algo testado, como algo que realmente está acima de qualquer discussão. Mas a ideologia é uma ideia que alguém entende, ou um conjunto de ideias que alguém entende que deve defendê-las fortemente, mas como ideologia está no campo das ideias, não está no campo daquilo que é comprovado. E, portanto, a ideologia ela é algo que não está no campo empírico, ou seja, no campo daquilo que é comprovado, mas é algo que está no campo especulativo, no campo filosófico, ou seja, no campo das ideias. Não ideias consolidadas, não ideias comprovadas, não ideias que foram testadas e já fazem parte do conhecimento humano consolidado, mas ideias que estão dentro de uma determinada discussão filosófica a respeito da sua validade ou não validade. Então isso é uma ideologia. E aí nós vamos ver o que é a ideologia de gênero. Mas primeiro nós vamos ler o texto bíblico, que é base para o nosso estudo, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a Bíblia fala que Deus criou a sua imagem e semelhança, não só o homem, como a mulher. E os seres humanos, portanto, foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, capazes de agir de forma racional, capazes de expressar emoções e capazes de constituir relacionamentos. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, dentro desses atributos, não somente como homem,
mas como homem e mulher à imagem de Deus. Então Deus criou gêneros. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. É o que nos diz a palavra de Deus. Porém, a ideologia de gênero, ela é um conjunto de ideias que tenta desconstruir essa orientação no sentido de que os seres humanos estão divididos em dois gêneros e que não há outro tipo de gênero ou outro tipo de orientação que não seja ser homem em toda a sua integralidade ou ser mulher em toda a sua integralidade. Que existiriam alguns gêneros indefinidos e que existiriam gêneros que estão entre o homem e a mulher ou que estão além do homem e da mulher. Então, a discussão sobre a ideologia de gêneros faz parte de um fenômeno chamado transgenerismo, o que leva algumas pessoas a entenderem que nasceram com o corpo errado. Ou seja, a parte da ideologia de gênero e da sua base ideológica é sustentar que a alma, o espírito, os pensamentos, muitas vezes não estão de acordo, a pessoa não se reconhece dentro da sua composição biológica, dentro da sua composição física, né? Como se tivesse nascido com o corpo errado. Uma pessoa que se identifica como mulher, no seu aspecto emocional e psicológico, tem um corpo de homem. E alguém que se identifica como homem teria corpo de mulher. Tal teoria ressalta que os fatos objetivos da biologia não determinam a identidade de gênero. Então, a ideologia de gênero vai destacar que o gênero não pode ser ou não deveria ser definido biologicamente, mas o gênero deveria ser definido conforme o sentimento, conforme o pensamento e conforme a pessoa se reconheça como homem ou como mulher ou como um terceiro, quarto, enfim, existem N orientações de sexualidade conforme a ideologia de gênero. Portanto, a objetividade, que é a biológica, deve dar lugar à percepção subjetiva de uma pessoa sobre o seu gênero. Assim, uma pessoa pode mudar suas expressões de gênero e, no último caso, pode fazer uma cirurgia chamada de redesignação sexual, se assim for do seu interesse. Então, o primeiro ponto da ideologia de gênero é isso: reconhecer que a biologia não deve ser aquilo que determina o gênero da pessoa, mas que o gênero seja definido conforme o sentimento e o pensamento de cada um. O segundo ponto da ideologia de gênero, daquilo que é básico dentro da ideologia de gênero, é que a ideologia de gênero ensina que não há apenas duas possibilidades, ou seja, masculino e feminino, mas que existem várias possibilidades. Então, o movimento social que defende a ideologia de gênero, por exemplo, se define como LGBT+, lésbicas, gays, ou seja, um grupo homossexual, pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo, lésbicas e gays, bissexuais, ou seja, pessoas que se relacionam concomitantemente com os dois tipos de gênero, masculino e feminino, transexuais, ou seja, pessoas que passaram por um processo de transformação de gênero, um processo cirúrgico, um processo médico, um processo de
de recomposição hormonal, de composição hormonal, etc. E mais, LGBT+. Por que mais? Porque pode existir infinitas orientações conforme a pessoa entenda na sua mente e nos seus sentimentos que não homem ou mulher, ou bissexual, ou transexual, mas que talvez gostaria de ser um coelho, ou um passarinho, ou uma outra coisa qualquer. Ou não ser nada, ou não ter sexualidade nenhuma. Falando sobre os teóricos, né, da ideologia de gênero, principalmente os teóricos contemporâneos, ficou muito conhecido o pensamento de Jean-Paul Sartre, que era um escritor e um pensador francês, um filósofo francês, ateu, declaradamente ateu, socialista, e também de Simone de Beauvoir, que foi a companheira de estudos de Jean-Paul Sartre e também a companheira de relacionamento, né? Aquilo que algumas pessoas chamam de relacionamento aberto. Nunca foram casados, nunca dividiram de forma contínua o mesmo teto, nunca formaram família, mas se relacionavam. E Jean-Paul Sartre, ele ensinou que a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois vou decidir o que serei. Pelo que eu já estudei a respeito da obra de Jean-Paul Sartre, ele é um relativista. Ele vai dizer que não existem valores éticos ou morais absolutos. Cada um constrói, conforme a sua percepção, seus valores éticos e morais, e depois tem que se responsabilizar por eles. Tem que se responsabilizar pelas suas escolhas conforme os valores éticos e morais que adotou. Então, ele vai dizer, ou ele dizia, primeiro eu existo para depois eu decidir o que eu serei. Então, imaginem vocês se cada um pudesse escolher os seus valores éticos e morais e viver conforme esses valores e se responsabilizar por ele, seria o caos, né? Seria o caos. Mas ele defendia isso e muitas pessoas utilizam a sua filosofia como base para as ideias relacionadas à ideologia de gênero. Então ele sustentava que cada homem deve fazer o seu próprio futuro. Isso abrange escolhas em várias áreas, potencializando a coragem de que cada um se legitime em seus desejos livres de amarras religiosas. Então cada um deveria ou deve ter coragem de escolher o seu próprio caminho, definir livremente os seus valores e viver de conformidade com esses valores, não se submetendo aos valores sociais nem religiosos. A ideia central do conceito de gênero nasceu com a escritora francesa Simone de Beauvoir, uma das mais proeminentes feministas da história, precursora do que ficou conhecido como segunda onda do feminismo. Para ela, uma mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher. O ser mulher, era a expressão que ela utilizava nos seus livros, então, é uma construção social e cultural e estende isso para o homem, e estender isso para o homem foi um pequeno pulo. Hoje, na consciência de autonomia e liberdade, escolher ser homem ou mulher faz parte da opção do ideal de liberdade. Então, parece que são ideias novas e revolucionárias, ideias que prestigiam a liberdade individual,
mas nós vamos ver que no contexto da palavra de Deus são ideias que escravizam o homem. O homossexualismo, né, do meu ponto de vista, é um atentado principalmente contra a mulher. Então, Simone de Beauvoir, né, Jean Paul Sartre, outras pessoas se autoproclamam feministas, no sentido de serem defensoras dos direitos da mulher, mas, a meu ver, existe algo de muito pernicioso nisso aí, existe algo de muito contraditório, porque o homossexualismo, para mim, é uma ofensa, acima de tudo, contra as mulheres. Porque a partir do momento que eu afirmo que que um homem pode substituir uma mulher, ou seja, que um homem possa desempenhar o papel social de uma mulher, que um outro homem, num relacionamento homem com homem, possa desempenhar um papel de esposa, um papel de mãe, um papel de companheira, eu estou desprestigiando profundamente a figura da mulher. E quando nós falamos em questão de gênero, muitas pessoas acham que isso é a modernidade, que isso é algo a respeito da evolução da sociedade, portanto é algo irreversível, mas nas sociedades antigas a coisa mais comum era o homossexualismo. Na Grécia Antiga, muitos filósofos defenderam que não existia amor verdadeiro entre homem e mulher. E assim, muitos filósofos, inclusive, se relacionavam homossexualmente com seus discípulos, porque defendiam que só o homem tem alma, que só o homem era capaz racionalmente, que só o homem era capaz sentimentalmente de se relacionar com outro da sua espécie. Que a mulher estaria num patamar entre o animal e o escravo, e que a mulher servia para o objetivo humano de procriação, mas que a semente que era plantada dentro da mulher, pelo homem, representava somente aquilo que o homem era, e que o filho que nascesse daquela mulher representava aquilo que o homem era. Como se o homem fosse o plantador, como se o homem fosse aquele que semeia, e a semente é somente sua, e o fruto daquela semente será semelhante somente a si, e que a mulher fosse simplesmente a terra onde a semente é plantada. Então, o homossexualismo, acima de tudo, é um antifeminismo. Por mais que se defenda que não, mas é uma ideia contraditória, porque nenhum homem pode substituir a mulher no seu papel de mãe, de esposa, de companheira e, principalmente, ou acima de tudo, como agente da sociedade. Continuando a respeito das filósofos ou defensores contemporâneos, na mentalidade moderna, nós temos também a obra de Francis Schaeffer. Ele diz que ele utiliza uma metáfora de 2 andares, para dizer que no andar de baixo nós temos a ciência empírica com a verdade testada e verificável. E temos aí o que todos podem aceitar independentemente de suas crenças. Já no andar de cima, reina a moralidade e a teologia, que devem ser compreendidas como privadas, subjetivas
e relativas. Ou seja, uma coisa é o fato comprovado e verdadeiro, outra coisa é o valor. Assim, o que pode ser verdadeiro para alguns não precisa ser verdadeiro para todos. Então, na base, ele afirma, está aquilo que é objetivo, aquilo que é empírico, aquilo que pode ser comprovado. E no segundo andar dessa construção social está a moralidade e está a teologia. E aí ele afirma que nesse segundo andar, tudo que está pertencente a esse segundo andar deve ser algo privado, subjetivo e relativo. Como se a moral ou como se os valores não pertencessem à construção social. Como se cada um tivesse os seus valores, os seus pensamentos, os seus princípios e que isso não viesse de uma construção social, que isso fosse algo subjetivo que está na cabeça de cada um. E aí essa construção é tão absurda que nós temos que dizer, por exemplo, matar alguém é algo errado? Depende, porque é um aspecto moral. Então depende do pensamento de cada um. Algumas pessoas podem dizer, não, o correto é vivermos na lei da selva, deve sobreviver o mais forte. E o mais forte mata o mais fraco. E outros vão dizer que não, que matar é sempre errado. Então nós não podemos aceitar isso. Né? Não podemos aceitar que certos valores sociais sejam considerados de aspecto puramente subjetivo, relativo ou de natureza privada. Existem valores consolidados na sociedade que são muito caros. Né? Quando nós falamos de democracia, quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, quando nós falamos de não escravidão, e no nosso contexto, quando nós falamos de sexualidade saudável, quando nós falamos que a família é a base da sociedade, quando nós falamos que os casamentos devem ser valorizados, a relação entre pai e filho, entre pais e filhos deve ser valorizado, o papel da mulher como mulher deve ser valorizado, o papel do homem como homem deve ser valorizado. Isso não é subjetivo, isso não é relativo. Isso é uma construção histórica daquilo que foi se sedimentando e na nossa sociedade, principalmente, esses valores que construíram aquilo que há de bom na nossa sociedade veio principalmente do cristianismo, principalmente da Bíblia, principalmente dos ensinos cristãos. Então, os valores mais caros que nós temos na nossa sociedade hoje não podem ser considerados como relativos, subjetivos ou privados, mas devem ser considerados valores sociais que devem ser resguardados. Agora, infelizmente, nós vemos que a ideologia de gênero ela tem se fortalecido e se difundindo cada vez mais no meio da nossa sociedade. Chega-se ao extremo de eliminar a heteronormatividade, ou seja, aqueles que defendem a ideologia de gênero de forma mais assintosa, mais radical, vão dizer que essa estrutura familiar baseada em marido, mulher e filhos, ela é opressiva, ela é discriminatória e a heteronormatividade, ou seja, os valores baseados na família, como pai, mãe, homem, mulher e filhos, ela é uma imposição e ela fere a liberdade das pessoas e por isso essa heteronormatividade deve ser derrubada e substituída por algo mais moderno.
de forma a banir categorias binárias, descartando completamente o conceito de gênero, alegando que categorias de identidade tendem a ser instrumentos de regimes regulatórios. O gênero não é algo que a pessoa tem, e sim o que ela quer fazer. Se uma pessoa quer fazer algo como mulher ou homem, é apenas de sua conta. Então, quem paga essa conta, na verdade, somos nós. Já se discutiu no Congresso Brasileiro a possibilidade, por exemplo, de extinguir o Dia das Mães. Por quê? Porque quem não tem mãe se sente ofendido. Extinguir o Dia dos Pais, porque quem tem pai se sente ofendido, se sente discriminado. E substituir pelo Dia do responsável, pelo Dia do cuidador, porque algumas pessoas não têm mãe, não têm pai, porque são filhos de pai e pai, ou são filhos de mãe e mãe. Ou seja, são filhos de companheiros homossexuais. E quem paga a conta somos nós. Por quê? Porque afirmam que essa heteronormatividade é discriminatória e ofensiva. As pessoas querem ser chamadas conforme o nome que escolheram e que não representa o seu gênero. Daí surgiu o nome social. O sujeito nasceu e foi batizado Roberto, mas ele não se vê como Roberto. Ele se vê como Maria. Então você tem que chamar um homem de Maria. A mulher nasceu e foi batizada como Joana, mas ela não se vê como Joana, então você tem que chamar ela de Ricardo. Então, infelizmente, já dizia Chesterton, teólogo inglês, vai chegar o tempo que nós vamos ter que provar que a grama é verde. E é o que está acontecendo. Nós vemos, por exemplo, hoje o Conselho Federal de Medicina proíbe que uma pessoa que tenha alguma dificuldade com a sua orientação sexual, uma pessoa que não saiba se definir como homossexual ou heterossexual, ela não pode procurar um terapeuta. Ela está proibida de procurar um psicólogo, um psiquiatra, mesmo as pessoas sabendo que essa dúvida, ela causa profunda angústia. Se proíbe que profissionais exercendo a psicologia, a psiquiatria de forma séria possam atender essas pessoas, porque dizem que é proibido a cura gay. Intitularam um tratamento terapêutico para a definição e orientação sexual como cura gay. Então, é muito difícil, porque nós estamos vivendo um tempo de que tudo isso parece muito moderno, mas não é. São sinais de que a nossa sociedade tem mergulhado cada dia mais numa espécie de paganismo moderno. Na cultura, quando nós assistimos um filme, uma série, uma novela, é praticamente obrigatória a figura de um homossexual. E desde a faculdade eu já ouvia falar do pink dollar, que é a capacidade financeira que esses grupos têm, capacidade de entrar e financiar a cultura, entrar e financiar a promoção dos seus valores no meio cultural, no meio educacional. A Parada Gay, por exemplo, em São Paulo, é um dos eventos mais lucrativos para o comércio de São Paulo do ano. E quando nós vemos as cenas, quando nós vemos as notícias e as ocorrências, nós vemos pessoas
praticando atos sexuais repetidamente com vários parceiros, consumo de drogas, consumo de álcool e outras coisas bastante desagradáveis. Então nós vamos finalizar esse primeiro momento em que nós falamos sobre o que é a ideologia de gênero e retomamos na parte 2 do nosso ensino, da nossa lição, para falarmos um pouco a respeito da cosmovisão, a visão de Deus a respeito da ideologia de gênero, conforme aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras.